Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu vim aqui responder algumas perguntas sobre a área da dermatofuncional. Antes de tudo, esse vídeo é uma collab com a doutora Letícia Vieira, ela também é fisioterapeuta. E aqui nesse vídeo eu vou responder perguntas sobre a minha área, que é a dermatofuncional. E no canal dela, o vídeo é sobre a área dela, que é a perícia judicial. Eu vou deixar o link do vídeo dela aqui no box de informações e também o link do canal dela. Então corre lá pra assistir depois de assistir esse aqui. E é isso aí. Há umas semanas atrás eu abri uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram, se tu ainda não me segue, é @doutora.anapaulaeder. O link também tá aqui no box de informações. E tiveram várias perguntas, então eu vou aqui responder. Bom, a primeira, como decidiu por dermato? Eu sempre falo que eu fui meio oposto, porque a maioria das pessoas entra na faculdade pra daí descobrir qual área que ama, né, que gosta e que quer seguir. Eu fui totalmente ao contrário, porque eu entrei na faculdade de fisioterapia porque eu queria seguir a área da dermatofuncional, porque eu queria me especializar nessa área. Então, eu já sabia a área que eu queria seguir antes de entrar na faculdade. E eu decidi pela dermato porque eu tava pesquisando áreas da saúde. Eu sempre soube que eu gostaria de seguir a área da saúde, né? Eu sempre tive isso muito certo comigo desde pequena. Só que eu tava entre várias, né? Eu tava entre odonto, fisioterapia, né, psicologia. Então, assim, eu queria alguma coisa na área da saúde mesmo. E daí, pesquisando mais, eu descobri que a fisioterapia tinha essa área, que era a dermatofuncional. Quando eu escolhi a dermatofuncional, eu achava, né, que a dermato era só a parte da estética. Então, como eu sempre gostei muito dessa questão de autocuidado e tudo mais, eu queria seguir essa área. Depois que eu comecei a estudar mais, eu descobri que tinha também outras áreas dentro da dermato. Então tinha pós-operatório em cirurgia plástica, tratamento de feridas, reabilitação de queimados, etc. Então eu fui me apaixonando cada vez mais pela dermato à medida que eu ia conhecendo mais. Mas foi basicamente assim que eu decidi. Eu pesquisei sobre as áreas da saúde, descobri que tinha dermato, pesquisei um pouco mais sobre a área e simplesmente me apaixonei. Próxima pergunta, como achar estágio nessa área? Então, sobre questão de estágio, tá? No meu último ano da faculdade, eu fiz o meu estágio extracurricular na área de dermato. Eu estagiei no consultório da minha professora de dermato da faculdade, né? Então, assim, como que eu consegui o estágio? Eu entrei em contato com ela, falei, ó, eu gosto muito da área, já tive aula contigo e eu quero fazer um estágio na área. Por quê? Porque na minha faculdade, o estágio obrigatório, que era o último, né, o da faculdade mesmo, não tinha na área de dermato, então eu iria me formar sem ter passado por nenhuma quase prática. Sem ser as práticas que eu tive em sala de aula, mas assim, é muito diferente, né? Tu ter aula prática e depois tu atender num estágio, né? É muito diferente. O que eu dou de dica é, pesquise lugares que tem na tua cidade, né? Que tenham clínicas de dermatofuncional, clínicas, consultórios, etc. E entra em contato. A gente tem que correr atrás mesmo. Então, entra em contato, manda e-mail, liga. E é isso, corra atrás, assim, e se não der em um, tu tenta em outro e assim vai indo, porque uma hora dá certo. Próxima pergunta, você já se frustrou com a área? Então, eu acho que quem tá aqui no canal já faz um tempo, me acompanha, sabe que assim que eu me formei, eu me frustrei muito com a área, tanto que eu iniciei a faculdade de biomedicina, né, mas acabei desistindo, tem vídeo também falando sobre isso aqui no canal. Assim que eu me formei, eu me frustrei bastante, tá? E eu acho que isso é um pouco normal, porque quando a gente tá na faculdade, a gente tem toda uma expectativa de depois de formada. Eu vou me formar, eu vou trabalhar, vou ganhar bastante dinheiro, etc. E a maioria das vezes não é assim. Por quê? Porque nós somos novos no mercado de trabalho. E às vezes, por a gente ter essa expectativa, a gente não tem muita paciência de esperar as coisas darem certo e a gente acaba se frustrando. Eu acredito que outras pessoas também de outras áreas, assim que se formam, acabam se frustrando por causa dessa expectativa que a gente cria. Então, assim, eu já me frustrei muito com a dermatofuncional, com a fisioterapia em geral. Eu acho que a gente ainda tem muito que crescer, a gente tem muito que evoluir. Me formei uns 6 meses antes da pandemia, né? Então, quando eu entrei pro mercado de trabalho, veio a pandemia, lockdown, fecha tudo e tudo mais. Então, eu me frustrei muito, sabe? De não estar podendo trabalhar, de não estar conseguindo trabalhar, de não estar ganhando o quanto eu queria ganhar. Mas assim, isso leva tempo e a gente tem que ter calma. Eu acho muito comum a pessoa, assim se formar, se frustrar, mas não quer dizer
que a tua profissão não vai dar certo. Quer dizer que tu tem que ter um pouquinho de paciência. Assim que a gente entra no mercado de trabalho, a gente tá começando a fazer o nosso nome no mercado. Então, não adianta a gente ficar se comparando com pessoas, sei lá, que já estão no mercado de trabalho há 20 anos. É uma comparação injusta, sabe? Porque eles, que agora estão aqui em cima, já estiveram onde a gente tá, que é aqui embaixo. Então eu já me frustrei muito, e até eu entender isso de que não, por causa do momento as coisas vão melhorar e tudo mais, demorou muito. Então eu tô aqui pra passar isso pra vocês. Se realmente tu gosta de fazer o que tu faz, não desiste. Tem um pouquinho mais de paciência, porque alguma hora vai começar a dar certo. E é isso, acho que eu respondi a pergunta. Próxima pergunta, ainda falando de mercado de trabalho. Você acha que é uma área com bastante mercado? Eu acho sim. Tem muita gente trabalhando na estética, mas também eu acho que tem mercado pra todo mundo. A gente sempre fica naquela, tal área tá saturada, não tem mais lugar pras pessoas novas e tudo mais. Eu acho que não, eu acho que tem mercado pra todo mundo. E não só na área de dermato. Mas falando da área que é a que eu trabalho, né, que é a dermatofuncional, que é o que eu posso falar de melhor pra vocês, porque eu estou no mercado de trabalho nessa área, não tá saturado, tá? Tem paciente pra todo mundo, então é isso. Bom, a próxima pergunta é: como iniciar a trabalhar na área? Eu vou dizer mais ou menos como eu fiz, e é o que eu dou de conselho pra todo mundo, porque realmente eu não me arrependi da minha trajetória e dos caminhos que eu tomei. Então, como que foi a minha experiência, né? Eu comecei o estágio no último ano da minha faculdade. Eu comecei o estágio tanto obrigatório da faculdade também como o extracurricular na área de dermato. Depois que eu me formei, eu consegui uma vaga para trabalhar no local onde eu fiz estágio. E eu fiquei trabalhando lá por mais, acho que uns 7, 8 meses. Depois veio a pandemia. No meio da pandemia, eu abri o meu consultório. A dica que eu dou assim que se formou, acha que não tem experiência, tá inseguro para trabalhar sozinho, ou não tem condições financeiras de abrir o seu próprio espaço, etc., vá trabalhar em algum lugar, alguma clínica, algum consultório que já esteja consolidado no mercado. Por quê? Porque ali vocês vão aprender muito. Vocês vão aprender o que fazer e o que não fazer. Vocês vão ter experiências com pacientes, vocês vão ter experiências de tratamento, etc. Eu acho super válido, assim que se formou, procurar algum lugar para trabalhar. E nisso, assim, desenvolve o teu currículo, manda para os lugares, manda e-mail, pesquisa as possibilidades de lugares da tua cidade, trabalhe num lugar antes para ganhar experiência. O que fazer durante a graduação para seguir a dermatofuncional após se formar? Um conselho que eu dou para vocês é: comecem a fazer cursos, se vocês têm condições, né? Comecem a fazer cursos antes de se formar. Porque isso vai pro currículo de vocês, além do currículo também, vocês vão ter contato com técnicas, com tratamentos, etc. Vocês vão ter uma bagagem de conhecimento maior após se formar. E outra dica, consiga estágio na área. Mesmo que a tua faculdade tenha o estágio na área de dermato, procure um estágio extracurricular, para te ter o máximo contato com prática que tu pode ter. E é basicamente essas dicas que eu dou. Próxima pergunta: como formar em dermatofuncional após sair da faculdade? Quando a gente se forma em fisioterapia, a gente se forma um profissional generalista. O que isso quer dizer? A gente pode trabalhar em qualquer área da fisioterapia. Traumato, dermatofuncional, saúde da mulher, etc. Mas se tu quer ter o título de fisioterapeuta dermatofuncional, tu tem que realizar a pós. E para ti ter o título de especialista na área, tu tem que fazer a prova do COFITO. Então tu se torna um fisioterapeuta dermatofuncional depois da pós-graduação. E caso tu queira ter o título também de especialista na área, tu pode fazer a prova do COFITO. E é isso. Durante a graduação, quais foram os assuntos /temas abordados na cadeira de dermato? Na cadeira de dermato, eu tive tudo da área. Então a gente aprendeu sobre estética facial, estética corporal, pós-operatório de cirurgia plástica, tratamento de ferida, tratamento de queimaduras. Então eu tive uma cadeira, né, que é como a gente chama aqui, a matéria de dermatofuncional, né, o semestre, a gente chama aqui de cadeira. Então, a cadeira de dermatofuncional que eu tive foi muito completa. Porém, pelo tempo, a gente não conseguiu aprofundar muito. Por exemplo, aula de feridas eu tive uma só.
Aula de queimados também eu tive uma. Depois que eu procurei cursos, também comecei a minha pós, que daí eu comecei a estudar mais a fundo todas essas áreas da dermatofuncional. Faria uma pós-graduação 100% à distância? Não, jamais. Eu acho que tanto na graduação quanto na pós-graduação é muito importante ter a parte prática. De tu tá ali com o professor, tu fazer, o professor te corrigir, o professor te mostrar como é. Eu acho isso em todas as áreas da fisioterapia. É muito importante. A gente tá na área da saúde, que é uma área que, assim, é muito prática. A gente tem muita prática. A gente trabalha com prática, né? Não indico vocês fazerem uma pós-graduação ou graduação 100% à distância, tá? Porque vai faltar pra vocês a prática. E isso depois, quando a gente entra no mercado de trabalho, é até meio perigoso, né? Porque a gente entra sem ter praticado, a gente lida com pessoas, a gente atende pessoas, né? E pode sim dar alguma coisa errada, alguma coisa de ruim, né? Então, assim, treinar é muito importante. E para treinar, a gente precisa ter toda essa parte prática, de aulas práticas. Última pergunta aqui que eu achei muito interessante de falar sobre. A dermatofuncional trabalha também com bandagens? Pra quem não sabe, bandagens são aquelas fitas coloridas que ficaram muito famosas porque os atletas nas Olimpíadas começaram a usar e aquilo chamava atenção, né? A bandagem ficou conhecida, né, num primeiro momento por ser utilizada em atletas. Porém, com o tempo e estudos e tudo mais, a gente viu que a bandagem, ela pode ser utilizada em outras áreas, e a dermatofuncional a gente utiliza também. Eu utilizo a bandagem elástica, né, o taping, em pós-operatório de cirurgia plástica, utilizo também no tratamento de cicatrizes, até para essa parte de estética facial, a bandagem ajuda também nessa parte de diminuir as linhas de expressão. Então, assim, a gente utiliza muito a bandagem na dermatofuncional também. E eu achei interessante falar sobre isso porque muita gente não sabe. Muita gente acha que a bandagem ela é só realmente para reabilitação do atleta, né? Mas não, a gente pode utilizar ela em várias vertentes e que dão resultados muito legais. Acho que eu respondi todas, né? As outras são mais específicas de o que tu utiliza no tratamento de queimaduras, o que utilizar em cicatrizes escuras, etc. Mas esse vídeo eu queria falar mesmo sobre a área de dermatofuncional, não tanto sobre tratamentos, etc. Então é isso, gente. Respondi todas as perguntas que tinham aqui. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não esquece de ir lá assistir o vídeo da Lê também. Então tá aqui no box de informações o vídeo e também o canal da Letícia. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado. Um beijão pra todos e até os próximos vídeos. Tchau!